Olá, aqui é Alexandre Figueiredo. Estamos em mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal, apertem o sininho para receber as notificações e contribuam de alguma forma ou de outra para divulgar o nosso trabalho. O tema de hoje se refere aos efeitos que a cultura está recebendo depois do golpe político de 2016 e principalmente no governo de Jair Bolsonaro. A cultura está sendo muito maltratada, né? Isso na melhor das hipóteses, né? Só para dizer uma coisa mais gentil, porque o que está ocorrendo na cultura é uma grande catástrofe, né? Principalmente depois que o então secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, veio com um discurso fascista, com ares de falso humanismo, no pronunciamento ocorrido na última sexta-feira. Então, isso mostra que a cultura, que já perdeu o seu ministério específico, já perdeu suas políticas de incentivos, ela é um setor que mais está sendo liquidado pelo governo Jair Bolsonaro, algo que também já era no governo de Michel Temer. O que as pessoas não percebem, porém, é que as esquerdas, em parte por boa fé, elas têm uma culpa nisso. Não é para desqualificar as esquerdas como um todo, mas apontar um erro muito grave que é das esquerdas, das forças progressistas, terem acolhido paradigmas culturais de centro-direita, né? Geralmente paradigmas no âmbito musical, comportamental, religioso, que predominavam na mídia venal, Globo, SBT, Folha de São Paulo, Estadão, justamente a mídia conservadora ou semi-conservadora, né? Quer dizer, uma espécie de conservadorismo mais flexível, como se vê na Folha de São Paulo e, em certos aspectos, a Rede Globo de televisão. Então, isso propiciou o golpe político de 2016. Foi acreditar num discurso de certos agentes, como grupos religiosos, como dirigentes esportivos e acadêmicos e intelectuais do entretenimento, que tem uma orientação supostamente neutra, mas alinhada com a centro-direita, embora eles se autoproclamassem de centro-esquerda, né? As esquerdas, então, deram ouvidos a esse pessoal, foram acolher craques esportivos a médiuns espíritas com uma visão abertamente conservadora. Ou seja, os heróis das forças progressistas eram pessoas nada progressistas. Gente que, por exemplo, tinha médium espírita, como um famoso médium que usava peruca, etc., cuja essência do seu pensamento era pedir para que os sofredores aceitassem as desgraças calados, cruzando os braços, esperando Deus vir com alguma salvação, assim, talvez até depois da morte. E tinha também a chamada cultura popularesca, né? A cultura popularesca que idiotiza o povo pobre, transforma as classes populares numa visão estereotipada, caricatural, e toda essa pregação em prol da cultura popularesca veio através de uma geração de intelectuais que foi lá para a mídia de esquerda fazer proselitismo.
a partir da atuação de Pedro Alexandre Sanches, mas também com outras pessoas, como Ivana Bentes, Paulo César de Araújo, Rodrigo Faur, e tudo mais. Né? Essa intelectualidade festiva, ela empurrou goela abaixo os paradigmas culturais de centro-direita para que as forças progressistas crédulas, aceitando qualquer oportunista que venha com um pobre sorrindo a tiracolo, e se iludisse com isso, achando que a esperança vem do rebolado, remeleixo de uma funkeira ou da peruca de um médium ultraconservador. E isso fez as esquerdas morderem a isca. O povo pobre, que poderia ser estimulado a se manifestar, ir às ruas e impedir o golpismo contra Dilma Rousseff, foi brincar o funk, foi rezar para o médium de peruca, foi cuidar da sua. E aí o que houve? As forças progressistas ficaram isoladas, reduzidas, minimizadas, falando só para si mesmas e para convertidos. E aí o que houve? O golpe político aconteceu. Por isso que figuras como Abraham Weintraub e Roberto Alvim são, na verdade, o lado B dessa intelectualidade pró-brega. Jair Bolsonaro é uma espécie de cruzamento de cantor brega com soldado universal. Com aquela coisa assim, né, o próprio Bolsonaro, ele é um ídolo brega por excelência. E aí as pessoas pensando que a bregalização cultural era uma coisa de esquerda, um movimento libertário, caiu na armadilha. E aí o povo pobre foi desviado das manifestações e aí foi brincar de ativismo, de provocação, né, no entretenimento popularesco. Isso deixou as esquerdas numa situação vulnerável, sem o povo para ir para as ruas para defender Dilma, para defender Lula, para defender os projetos progressistas. Só que ninguém tem autocrítica a respeito disso, todo mundo está em silêncio. Todo mundo está esperando que o governo Jair Bolsonaro se endurecesse mais e mais. As pessoas estão acomodadas, boquiabertas, só fazem críticas ali do tipo reclamar nas costas, nas redes sociais, nos espaços que são quase privados, porque eles são acessíveis por senha. E não adianta lacrar a internet, botar nos trend topics, tem que sair da rede, sair da bolha. As esquerdas aceitaram os paradigmas de centro-direita e ficaram na bolha. O povo pobre foi desviado, tornou-se rebanho de igrejas neopentecostais, de seitas espíritas abertamente conservadoras, né, assumidamente conservadoras. Não se fala. E o próprio tal médium de peruca, que foi uma figura muito conhecida, né, pelo grande público, né, morreu em 2002. Esse sujeito era um dos mais conservadores de toda a história do Brasil. Seus livros são um receituário de ultraconservadorismo. Ficar calado no sofrimento, aceitar a servidão, até se reencarnar várias vezes, só tem que ser só por servidão, que é um eufemismo para escravidão. Eufemismo para trabalho pesado, tarefa difícil.
com patrão prepotente e agressivo, desumano, com remuneração baixa. E as esquerdas apostam num sujeito desses como símbolo da paz e do fim da polarização? Não. As esquerdas contribuíram para o golpe porque morderam a isca, agiram com boa fé. Não foi pela corrupção, evidentemente, mas foi pela ingenuidade de acolher paradigmas culturais de centro-direita, valores conservadores que não podiam ser acolhidos por pautas progressistas. Por quê? Porque o funk mostra pobre sorrindo, porque o médium espírita mostra pobre sorrindo, porque o futebol brasileiro tem um monte de meninos pobres em campo sorrindo. Quer dizer, onde tem pobre sorrindo à esquerda? Não à esquerda. Isso foi uma ingenuidade tão grande que o fenômeno do pobre de direita ainda é uma novidade, muito mal digerida pelas próprias esquerdas. E aí, culturalmente falando, isso trouxe um custo elevadíssimo para a sociedade. E não se pode considerar aquele baile funk de 17 de abril de 2016 como uma manifestação de rua, como um ativismo social, porque aquilo foi só festa. Foi uma armação feita pelo empresário Rômulo Costa, da Furacão 2000, ele que é também DJ, que ele é um sujeito riquíssimo. Ele é ligado a políticos de direita do estado do Rio de Janeiro, é amigo do Luciano Huck, é ligado à Rede Globo, a alguns profissionais da Rede Globo. Quem é que acreditou que Rômulo Costa tenha virado um marxista assim de repente? Um marxista libertário? Foi a mesma coisa que se acreditar em Cabo Anselmo nos anos 60, com aquela suposta revolta dos marinheiros, que na verdade só fez irritar os generais e instigar ainda mais o golpe militar da época. Aliás, o golpe civil-militar da época, porque tinha o apoio do empresariado e da sociedade civil conservadora. E aí foi a mesma coisa do tal baile funk, que supostamente agiu a favor de Dilma Rousseff, que quando não agiu. Rômulo Costa agiu contra Dilma Rousseff? Contra. Ele agiu a favor de Eduardo Cunha. Ele fingiu estar contra Eduardo Cunha, mas ambos são da bancada evangélica, ambos são do mesmo grupo religioso. Foi um plano que enganou as esquerdas. Só que aí a gente vai ter que esperar o tempo passar, o calor do tempo passar, porque o fato é ainda muito recente, tem uns quase 4 anos, e as esquerdas demoram também para ter uma autocrítica. O próprio Cabo Anselmo, ele levou tempo para ser desmascarado, levou cerca de 7 anos, 6, 7 anos para ser desmascarado, e ainda assim na surdina, né? Porque durante muito tempo o Cabo Anselmo, que enganou as esquerdas, também ele fazia um papel do suposto bom esquerdista, do bom marxista, tudo mais. E o discurso que ele fez na época repete justamente no funk, que é o principal paradigma da cultura de centro-direita, que as esquerdas tão enganosamente acolhem e insistem em acolher, continuar acolhendo. O funk carioca se originou no Miami Bass, da Flórida anticastrista, se acendeu no Rio de Janeiro, mergulhado num retrocesso provinciano e conservador, foi apadrinhado pela Rede Globo, que colocou o ritmo em onipresença em todas as atrações e veículos das organizações Globo. E, além disso, o funk é um produto do mesmo Rio de Janeiro que pariu Bolsonaro. Não seria um movimento de esquerda, não seria um movimento libertário.
Se o funk não nasceu em Marte, ele também não nasceu em Havana, não nasceu na União Soviética, não nasceu na Venezuela. As esquerdas têm que parar com essa ingenuidade, porque elas estão pagando muito caro o ônus dessa ingenuidade de acolher cultura de centro-direita, sob a desculpa de que eles estão acima de ideologias ou que são progressistas, etc. Isso vai gerar um custo muito caro, como foi a glamorização do subdesenvolvimento nos anos 60, que causou um custo caríssimo para as esquerdas, né, nos anos 60 e depois da ditadura militar, tanto de tal forma que os próprios esquerdistas, como Arnaldo Jabor, como Ferreira Goulart, eles saíram, deixaram a esquerda. E um monte de antigos esquerdistas, como Marcelo Madureira, como tantos outros assim, ligados ao jornalismo, à mídia, à cultura, etc., eles deixaram a esquerda e passaram a ficar na centro-direita. De alguma forma, pedindo o golpe contra Dilma Rousseff, pedindo o fim do PT no governo federal. E agora alguns deles são bolsonaristas arrependidos ou simplesmente se abstiveram em apoiar Bolsonaro, embora estejam consentindo com o projeto neoliberal de Paulo Guedes, porque Paulo Guedes é o que faz a centro-direita tolerar Bolsonaro, porque o Paulo Guedes ele vai implantar um projeto neoliberal até bem mais radical do que o de Fernando Henrique Cardoso. E o Fernando Henrique Cardoso é o guru não assumido, mas explícito, através das ideias, da afinidade de ideias e tudo mais, dessa intelectualidade bacana, dessa intelectualidade festiva que quer a bregalização cultural. Se alguém ler os textos de Paulo César de Araújo, de Pedro Alexandre Sanches, de Mônica Neves Leme, de Milton Moura, do Eugênio Ragem nas redes sociais e tudo mais, vai ver que eles se afinam com Fernando Henrique Cardoso. Isso é explícito em ideias. Não adianta um e outro dizerem que odeiam Fernando Henrique Cardoso ou caírem na gargalhada com tal associação, porque isso é verdade. A gargalhada é a confissão dos covardes. Então, as esquerdas precisam ter essa posição crítica em relação à intelectualidade pró-brega, porque essa intelectualidade pró-brega tirou o povo das ruas. Tirou o povo das ruas, das manifestações sociais. Esvaziou ali, não temos mais manifestações como ocorre nos outros países. E é muito triste isso, porque os direitos dos trabalhadores, das classes populares, da educação pública estão desaparecendo, estão se dissolvendo. Os movimentos folclóricos estão desprotegidos. Perdemos um rico acervo do Museu Nacional. Se perdeu para sempre. Só está agora em registros de terceiros, como uma lembrança passada do que havia existido. Já não temos também o rico acervo da televisão dos anos 50 e 60, que poderia fornecer subsídios para a nossa recuperação cultural. Que precisamos de recuperação cultural, isso é verdade, mas não da forma como pensou o Roberto Alvim. Porque o Roberto Alvim, que aliás xingou a respeitável, renomada e talentosíssima e experiente Fernanda Montenegro, ele queria apenas uma cultura fascista, aduladora de Bolsonaro,
e ele apenas criou um discurso falseador. Como também os intelectuais pró-brega fazem um discurso falseador. Eu li os textos de Pedro Alexandre Sanches, de Paulo César de Araújo, estou escrevendo um livro sobre esses intelectuais, e eles são hipócritas. O próprio discurso deles do combate ao preconceito é, na verdade, a consagração, é forçar a sociedade a aceitar formas preconceituosas de suposta expressão popular. Então, isso é muito grave. Devemos analisar as coisas criticamente. As esquerdas precisam ter autocrítica, começar também a desfazer de sua galeria de pretensos heróis. Porque tem muita gente apunhalando pelas costas por aí. Tem muito intelectual que paga um chope para as esquerdas, se passa por um aliado, mas depois apunhala pelas costas. E é aquele justamente que tem um discurso que não tem um pingo de raiva. Um discurso alegre, bem-humorado e tudo mais. É enganoso dizer que não existe fascista bem-humorado. Não existe neoliberal bem-humorado. No caso dos fascistas bem-humorados, o Luciano Hang é o exemplo de gente bem-humorada ali. Ele é um fanfarrão, um palhaço. Ele é não só o velho da van, mas é o palhaço da van. Ele é o que diverte, entretém os seus discípulos. Então, as esquerdas precisam rever os seus valores e começar a ter uma autocrítica. De repente, alguns de seus aliados, na verdade, são seus piores traidores. Não se está aqui querendo dissolver, desunir, com coisa parecida, mas é necessário ver, no âmbito das ideias, quem é que está sendo fiel ou não. Porque o problema não é só dizer, mas fazer. O problema não é só o fingimento, mas a questão das ideias. As esquerdas têm que pensar nisso, porque o Brasil está numa situação muito vulnerável. É isso aí. Então, até a próxima postagem. Um abraço a todos.